Vamos falar hoje sobre verbos bitransitivos, bi2, que possui dois tipos de transitividade, e sobre os verbos intransitivos, aqueles que não possuem objeto, que não possuem complementação verbal. Beleza? Então, vamos começar a nossa frase analisando esse primeiro tópico que está na apostila de vocês. O locutor ofereceu a música para a moça. Tudo parte do verbo, que é oferecer, verbo, vou chamar já de verbo de ação, porque o verbo oferecer não está na minha lista, núcleo do predicado verbal, NPV, falta só indicar a transitividade. Lembra que eu estou fazendo isso aqui da aula passada, que eu falei sobre a listinha? Consulta lá a lista dos 10 verbos de ligação. Bicho, recorta essa listinha, recorta não, escreve, vai recortar a apostila não. Escreve num post-it e coloca na sua área de estudo para você ficar consultando e relembrando, beleza? Quem foi que ofereceu a música? Quem é o seu agente? O locutor, sujeito simples, núcleo do sujeito simples e o O é adjunto adnominal. Eu estou indo rápido aqui porque a gente viu na aula passada, tá bom? Tudo o que não for sujeito é o meu predicado. Olha o tamanho desse predicado. E eu vou chamar esse predicado de verbal porque o verbo é de ação. Estão lembrados disso? Não deu para esquecer não, né? Agora, vamos indicar a transitividade desse verbo. Porque o verbo de ação, preciso fazer aquelas lindas perguntas ao verbo. O locutor ofereceu, candidato, ofereceu o quê? O que foi que esse locutor ofereceu? Qual é a resposta que eu tenho? O que foi que ele ofereceu? Uma música. De novo, o que? Uma música. O que? Uma música. Essa expressão não faz parte da resposta. Ofereceu o quê? Uma música. A expressão a música é o meu objeto, porque é uma coisa, lembra disso? E vai ser chamado de direto, porque não tem preposição. Uma é um artigo. Portanto, o verbo vai ser chamado verbo transitivo, que, gente? Direto. Ele é um verbo transitivo direto, porque tem um objeto direto. Fiquei na dúvida, o que é essa expressão para a moça? É um alvo. Faça a pergunta, olha. O locutor ofereceu o quê? Uma música. Para quem? A pergunta não é o que ou quem? Para quem ele ofereceu? Para a moça. Responde também a minha pergunta e eu tenho um objeto. O que e a quem. Para a moça é um objeto indireto porque tem a preposição para. Aí você note, eu tenho um verbo com objeto direto e indireto simultaneamente. Como eu vou chamá-lo? Verbo transitivo direto e indireto, ou a sigla VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Ele possui duas transitividades distintas, por isso que é chamado de bitransitivo. Tudo bem? É simultâneo. Uma vez um aluno me perguntou, Vitor, se ele tiver mais de um objeto direto, pode acontecer? Pode. Ele poderia ter dito, eu comprei uma casa, um apartamento, uma parte e o que, gente? E um hotel. Cabo é rico. O que foi que eu comprei? O que eu comprei? Uma casa. O que eu comprei? Um apartamento. E o que eu comprei? Um hotel. São três objetos diretos. Pode observar, não tem nenhuma preposição aqui. Esse verbo só vai ser VTD, tá? Por quê?
Porque existe uma sequência de elementos de mesma função sintática. Eu não tenho dois elementos distintos aqui. São todos os mesmos. Eu podia usar também com preposição. Eu gosto de você, do João, da Ana, de mãe. Olha o tanto de objeto indireto. Para eu chamar de VTDI ou bitransitivo, ele tem que possuir dois objetos de tipos diferentes. Um direto e um indireto. Tudo bem? Sim? Uma coisa que me chama a atenção, gente, é que esse elemento aqui, regido de preposição, o para, o com, o de, você tem que ter certeza que ele completa o verbo, porque ele é um complemento verbal. Eu sei que ele completa o verbo se eu subtrair o objeto. Tire o objeto aí de jogo, fica como? O locutor ofereceu para a moça. Note como a expressão preposicionada completa a palavra ofereceu, que é um verbo. Às vezes, o elemento que está depois do objeto começa por preposição e completa um nome. Pode completar um nome? Pode. É por isso que você tem que andar sobre ovos para perceber que o elemento preposicionado completa o verbo. Então, eu quero que você... Tem no material de vocês que eu postei essa observação, mas puxa uma seta aqui. Tenha certeza que completa o verbo. Como é que eu vou ter essa certeza? Subtraindo o objeto e verificar se faz sentido a referência a ele. Beleza? Frase 2. Flávia vendeu uma casa ao empresário. Quem foi que vendeu? Flávia. Aqui é o sujeito simples. Tudo que não for sujeito é o meu predicado, que eu estou chamando de verbal, porque vender não está lá na minha lista dos verbos de ligação. Portanto, verbo de ação, núcleo do predicado verbal, falta indicar a transitividade dele, não é isso? Vamos fazer uma pergunta. Flávia vendeu o quê? O que foi que Flávia vendeu? Resposta, uma casa. Objeto que? Direto, porque não tem preposição. Logo, se tem objeto direto, verbo transitivo direto. Ok? Ao empresário, completa a palavra vendeu ou completa o nome casa? Vamos ter certeza. Para eu chamar isso aqui de objeto indireto, ele tem que responder a uma pergunta feita pelo verbo. O que Flávia vendeu? Uma casa. A quem? Ao empresário. Veja que isso é o alvo. O objeto indireto, esse elemento dativo de, né, de indireto, de indireto não faz sentido, né? Mas o nome dativo é para o objeto indireto. O objeto indireto é um complemento do verbo. Para eu saber se ele completa realmente o verbo, tira uma casa de jogo. Leia a frase. Flávia vendeu ao empresário. Faz sentido. Eu só não sei o que foi que ela vendeu, mas eu sei a quem ela vendeu. Portanto, a expressão ao empresário completa sim o verbo vender, sendo chamado de objeto indireto. Logo, o verbo é bitransitivo, VTDI. Beleza? Agora compara essa frase com essa. Veja. Flávia é o sujeito simples, aqui tudo é o predicado, VA, NPV, já fiz isso aqui. Vamos classificar a transitividade. Flávia vendeu o quê? Eu sei que foi uma casa. Isso aqui é o meu objeto direto que eu já expliquei aqui. Minha pergunta é, a expressão do empresário completa o verbo vender para também ser chamado de objeto indireto? Estou em dúvida. Tira a expressão uma casa, tira. Leia a frase, vá. Flávia vendeu do empresário. Flávia vendeu do empresário. Não. Não está completando vender.
Está completando a palavra casa. Note, a casa que pertence ao empresário. Flávia não vendeu ao empresário. Flávia vendeu uma casa que pertencia já a ele. Para ser um objeto, gente, tem que ser alvo de alguma coisa. Escreve aqui em cima do objeto indireto. Precisa ser alvo, precisa receber a ação. Quando disse Flávia vendeu uma casa ao empresário, o empresário foi o alvo da venda, ele comprou. Aqui ele não é alvo, aqui ele faz parte, a casa pertence já a ele, ele não recebeu essa ação. Portanto, a expressão do empresário completa a palavra casa. Casa é um nome. Aí você vai pensar, complemento. Ele é um complemento, realmente, mas é um complemento nominal? Ó, vai com calma aí, viu? Porque falar sobre o complemento nominal, o buraco é mais embaixo, viu? É muito mais complicado do que a gente pensa. Mas eu vou dedilhar para você lá na frente. Aqui não. A única coisa que eu quero que vocês saibam, candidato, é que do empresário não completa vendeu. Completa a palavra casa. Portanto, eu não posso chamar isso aqui de objeto indireto, porque ele vai fazer parte do meu objeto direto. Vitor, quer dizer que uma casa do empresário, tudo isso é o objeto direto? É. Se você não sabe, não existe limite para o tamanho dos objetos, não. Tudo bem? Quando o elemento preposicionado não completar o verbo, ele vai ser parte desse objeto. Vitor, eu preciso classificar isso aqui? Preciso, e ó como eu preciso. Só que a gente vai fazer mais na frente, porque eu preciso explicar umas outras coisas, tá bom? Beleza? Gente, eu montei um grupo aí abaixo que você vai fazer a diferença quando completa o verbo ou quando não completa um verbo. Observem as diferenças entre os grupos. Li o livro para João. Para João, para a menina, a professora, com um carro para o tenista. Minha dica aqui é para saber se eu tenho uma bitransitividade aqui. Vamos lá. Eu li. O que foi que eu li? O livro. Para quem? Para João. Note que aqui João é o alvo da minha ação. Quem lê algo para alguém. João recebeu a ação da leitura. Ele é paciente, ele é o alvo. Beleza? Tira um livro para você ver. Li para João. Eu li para ele. Não sei o que foi que ele leu, mas eu sei que leu para ele. Fiz um bolo. Quem faz algo para alguém. Vamos tirar um bolo. Fiz para a menina. Eu só não sei o que foi que eu fiz para a menina. Eu sei que eu fiz algo para ela. Note que a menina é o alvo para quem eu fiz o bolo. Portanto, eu tenho OD e OI. OD e OI. Causei problemas. Quem causa algo a alguém. E aí, a professora foi o alvo do meu causo aqui que eu causei? Quem causa algo. Eu causei a professora. Tirei problemas, fez sentido. Objeto direto, objeto indireto. Presenteei mãe. Quem presenteia alguém com alguma coisa. Eu presenteei com um carro a minha mãe. Então, completa o verbo OI e OD. Joguei. O que foi que eu joguei? A bola. Objeto direto. Para quem? Para o tenista. Então, duas coisas você vai ter que perceber. O objeto indireto é o alvo que recebe essa ação e também tirando o objeto direto para verificar se faz sentido. Duas técnicas. Todos esses verbos do grupo 1 são
bitransitivos, ou seja, possuem dois objetos simultâneos, distintos ao mesmo tempo. No grupo 2, observa, quebrei a mesa de vidro. Quero saber se esse de vidro completa o verbo. Vamos lá. Eu quebrei de vidro. Não faz sentido, bicho. De vidro completa a palavra mesa dando ideia de matéria. Ele faz parte do objeto. Quebrei de vidro faz sentido? Não, bicho. Tudo isso é o meu objeto direto. Todos esses verbos são VTD, tá bom? Não são VTDI. De vidro completa mesa. Tira a mesa. Quebrei de vidro. Não faz sentido. Usei a asa de anjo. Lê para mim. Usei de anjo. Faz sentido, cara. Usei de anjo? Não faz. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Vi de bispo. Vi de bispo. Vi de bispo. Não faz. De bispo completa reunião. Faz parte do objeto direto. Perdi do rapaz. Não. Perdi a camisa que pertence ao rapaz. Sempre, geralmente a ideia de posse, né? A asa pertence ao anjo, a mesa, a matéria de vidro. Tudo isso aqui é o objeto direto. Você tem que perceber essas diferenças, viu? Senão vai me dar problema lá na frente. Atropelei da vizinha. Não, atropelei o gato da vizinha. Da vizinha, completa gato, dando ideia de posse. Eu tenho aqui o meu objeto direto. Todos os verbos são VTD e essa expressão preposicionada completa o nome. Vitor, e o que diabo é esse elemento preposicionado? Calma. Mais na frente eu vou explicar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Agora vamos falar de um assunto um pouquinho espinhoso, que são sobre os verbos intransitivos. Teoricamente, intransitivo quer dizer sem objeto. Nós temos aqueles verbos que são essencialmente intransitivos, ou seja, que não precisa mesmo de um complemento, de um objeto direto ou indireto, e tem aqueles verbos que são intransitivos na ideia, que são os não essenciais, que vão exigir um complemento. Vamos explicar uma coisa por vez. Sobre os verbos intransitivos essenciais, que está na apostila de vocês que eu falo sobre isso, eu fiz uma pequena listinha para você lembrar, que é o sobrasfe. Sobrasfe. Já dá para lembrar isso aqui, gente? Sobrasfe. Está na apostila de vocês. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, surgir, fazer e existir. Não é verdade? Esses verbos, todos eles são intransitivos essenciais. Coloquei outros exemplos que também são, mas eu quero que você decore essa minha listinha. De novo, sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, sobrar, faltar e existir. Por exemplo, se eu disser o seguinte, ó, surgiram novos fatos. Surgiram novos fatos. Nessa frase aqui, eu tenho um elemento que está depois do verbo surgir, que é um prato cheio para enganar candidato. Para enganar. Porque quando você pergunta o que surgiu, novos fatos, tu vai querer chamar isso aqui de objeto direto e tu cai feio. Puf! Cai feio. Porque você tem que decorar que esses verbos sempre serão intransitivos. Viu o verbo surgir? Já tasca nele, verbo intransitivo. E o maior problema, candidato, é que eles jogam o sujeito para depois. Novos fatos é o meu sujeito simples. É por isso que está no plural surgiram. Então, muito cuidado com o sobrasfe. Sempre serão intransitivos e, na maioria das vezes, quase sempre, jogam o sujeito para depois. Cai demais isso aqui. Portanto, você tem que ficar ligado. Essas frases não estão na apostila, não.
Pega o caderno e deixa de preguiça. Vai escrever isso aqui no caderno, não quero nem saber, bora. Ocorrer, né? Eu digo o seguinte, ó. Ocorreram brigas no centro. Ocorreram brigas na rua. Pensa comigo. Aí o aluno pergunta, ocorreram o quê? Quer dizer que briga é um objeto? É não. O verbo ocorrer é um verbo naturalmente intransitivo. Portanto, pare de procurar objeto para ele, que ele não tem. Ele é intransitivo. Brigas vai ser o meu, o que, gente? Sujeito simples. Tá bom? Na rua é um adjunto adverbial de lugar. Vou explicar isso depois. Vamos lá, bastar. Bastaram 2 horas para eu agredi-lo. Bastaram 2 horas. Bastar faz parte do verbo sobrar-se. Portanto, não posso nem pensar em chamar isso aqui de objeto direto. É o sujeito simples. O verbo é naturalmente intransitivo. Anota essa listinha do sobrar-se aí, tá? Sobrar-se, bastar, agora eu digo, restaram 2 bolachas no pacote. Restaram 2 bolachas. Restaram é um verbo o quê? Intransitivo. 2 bolachas só pode ser o meu sujeito, porque o verbo é intransitivo. Não é verdade, candidato? Sim? Sim, professor. Aí eu pego. Acontecer. Eu posso dizer aconteceram. Posso colocar. Aconteceram novos fatos. Aconteceram novos fatos. Novos fatos será o meu sujeito simples. Por isso que o verbo está no plural e o verbo acontecer é um verbo intransitivo. Sobraram 5 pessoas. Esse F não é fazer não, gente, é faltar, tá? Deixa eu anotar isso aqui, que é faltar. Não é fazer não. Se fosse fazer, ele seria invariável, viu? Isso aqui é faltar. Aí eu digo, faltam novos fatos. Faltam novos fatos. O verbo faltar intransitivo também. E o mais usual intransitivo é o verbo existir. Existem fatos novos. Todo mundo quer pensar e chamar isso aqui de objeto direto, mas o verbo existir é clássico, candidato. Ele é clássico, ele é um verbo intransitivo clássico. Isso aqui é o meu sujeito simples, tá bom? Decorou a listinha aí do sobrar-se, sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, sobrar, faltar, eu me corrigi aqui, e o verbo existir. Tem outros? Tem muitos. Eu coloquei os que mais caem, eu coloquei outros aí, ó. Cobrar, aparecer, nascer, crescer, morrer, viver, e aí tem uma listinha. Esses verbos aí, esses outros exemplos, sempre serão também verbos intransitivos. São eles os chamados intransitivos essenciais. Eles sempre serão intransitivos, tá bom? Agora a gente vai falar daqueles intransitivos não essenciais, que mesmo sendo, pelo menos na ideia, considerados intransitivos, eles vão precisar de um auxílio. Fiz outra lista. Os sobrar-se são para os essenciais e o CVC-ir, né? CVC-ir com 2 R's, é PMQ? Não decorei esse finalzinho não. Deixa eu ver aqui. CVCI é PMR. PMR. Partir, morar e residir, né? Esses verbos aqui do CVCI, chegar, voltar, comparecer, ir, retornar, regressar, partir, morar e residir, vai ter que sobreviver com essas listas. É um problema seu, porque a vitória vai ser sua, candidato.
Então começa a decorar, menino. Vai fazendo essas listinhas que tu vai ver. Esses verbos sempre serão intransitivos, tá? Posso montar uma tabela aqui, ó. Chegamos ao centro. Posso fazer voltei da capital. Posso dizer compareci ao evento. Vou botar só esses como exemplo. Chegamos é ótimo, né, gente? Chegamos ao centro. O verbo chegar faz parte do CVC-IR-PMR, voltei e compareci. Todos esses verbos, na sua essência, na sua ideia, na gramática da NGB, são chamados de verbos intransitivos. Verbos intransitivos e verbos intransitivos. Qual é a ideia de um verbo intransitivo? Completude. Eles não precisam do auxílio de nenhum objeto para fazer sentido. Realmente, existiram novos fatos, sobraram duas bolachas, aqueles verbos lá não precisam de complemento algum, são suficientes na ideia. Só que esses abaixo aí, os intransitivos não essenciais, que é essa dica aqui do CVC-IR-PMR, não são essenciais. Para que ele complete um sentido, eles precisam de um complemento. Só que esse complemento é chamado de circunstancial. Como é isso? Veja, chegamos ao centro, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Da capital, adjunto adverbial de lugar. Ao evento, adjunto adverbial de lugar. Note que esses verbos são intransitivos e não podem ter um objeto direto. Não podem ter um objeto direto porque eles são intransitivos. É tanto que isso aqui são chamados de adjuntos adverbiais de lugares. Existem alguns autores que dizem, Rocha Lima é o meu Deus, é o inventor disso, é quem leva na frente, né? Precursor, né? Meu Deus do céu. Dessa ideia dos objetos circunstanciais. Rocha Lima diz que ao centro é um objeto indireto circunstancial. Por quê? Porque ele apresenta a circunstância de lugar. Evanildo Bechara faz uma notinha no seu livro Análise Sintática, um livro só de análise sintática. Napoleão Mendes de Almeida também faz uma notinha sobre isso, só que em prova, isso aqui não é realidade não. Eu nunca vi pelo menos uma prova cobrando o objeto circunstancial. Então, é só a nível de conhecimento. Esqueça esse negócio de objeto indireto circunstancial. CVC-IR-PMR sempre serão intransitivos e vão necessitar obrigatoriamente de um adjunto adverbial. Eu sei, se ele é intransitivo, ele não precisaria de adjunto. Não precisaria de nada, porque ele é intransitivo, ele é suficiente. Mas com a evolução da língua, foi aderindo a esses verbos, obrigatório um adjunto adverbial. Beleza? Então tenha bastante cuidado com esses verbos que vão exigir obrigatoriamente um adjunto, mesmo assim vão conservar a sua intransitividade. Como eu disse a vocês, o verbo intransitivo é suficiente na sua significação. Veja os exemplos. O filho nasceu, não preciso de mais informação. A frase se encerra aqui com um sentido completo. A flor cresceu, sentido completo. Os fatos procedem, sentido completo. O rapaz morreu, sentido completo. O bebê dormiu, sentido completo. Restaram, sentido completo. 2 alunos é o sujeito, viu? Então, todos esses verbos possuem uma significação completa, sendo desnecessário um complemento. Mas eu posso colocar.
para dar uma informação extra, não obrigatória para a frase. Por exemplo, eu posso dizer aqui que eu fiz o grupo 2, mas eu vou fazer aqui na frente. O filho nasceu bem. A expressão bem dá uma ideia de modo ao verbo nascer. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial de modo e o verbo continua sendo intransitivo. Eu sei que ele é um complemento do verbo nascer, só que ele transmite uma circunstância. Não chame isso de, de objeto direto. Por que não é um objeto direto? Porque o verbo nascer possui significação completa. Vocês estão lembrados, na aula passada, que o objeto, seja ele direto ou indireto, tem que responder às perguntas coisa ou pessoa. Você sabe que bem nem é coisa e nem é pessoa. Portanto, se restringe a coisa ou pessoa. Aqui é modo. Portanto, não pode ser chamado de objeto. Compreende? A flor cresceu. Pronto? Posso pensar dessa forma, a frase se encerra aqui, mas eu posso colocar a flor cresceu pouco, muito pouco. Isso aqui é um adjunto adverbial de quê? De intensidade. Note que o verbo é significativo, ele é total, ele tem um total conceito, eu não preciso de nenhuma complementação. E a palavra pouco não é um objeto, porque para ser objeto tem que ser o quê? Coisa ou pessoa. A palavra pouco intensifica o verbo crescer. Os fatos procedem, como foi que eu coloquei? Assim, dessa forma. Aqui é um adjunto adverbial de quê? De modo. Aqui não é nem coisa nem pessoa. O verbo proceder é intransitivo. O rapaz morreu ontem. Note, ontem dá ideia de quê, pessoal? De tempo. É um adjunto adverbial temporal. Nem é coisa, nem é pessoa. Vocês estão compreendendo, não é? O bebê dormiu muito. Olha a palavra muito intensificando aqui. Adjunto adverbial de intensidade. Restaram 2 alunos na sala. Na sala é um adjunto adverbial de quê? De lugar. Não é coisa nem pessoa, é onde, dá ideia de lugar. Portanto, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Todos esses verbos são intransitivos, que você viu que todos do grupo 1 são completos em seu sentido, ok? Faço um destaque também para o objeto chamado de objeto direto interno, ou somente objeto interno. O que é um objeto interno? Geralmente é aquele objeto que é pleonástico, é um pleonasmo, é uma redundância. Alguns autores até chamam de objeto pleonástico ou objeto redundante. Por quê? Veja a frase: joguei um jogo, o verbo jogar, o verbo viver, o verbo dançar e sonhar são verbos nitidamente intransitivos, não é verdade? Quem joga, joga, quem vive, vive, quem dança, dança, quem sonha, sonha. Todos esses verbos são nitidamente verbos intransitivos. Não precisam de complemento. Note a redundância. É claro que quem joga, joga um jogo, não é? Tem até aquele filme dos Jogos Mortais, Vamos Jogar um Jogo. A tradução não fica muito boa. Quem vive, claro que você vai viver a vida, não é a morte. Quem dança, dança uma dança. Quem sonha, óbvio, vai sonhar um sonho. Note que eu vou chamar isso aqui de objeto direto interno porque ele usou um elemento interno, ou seja, o mesmo radical até o G para formar o objeto.
É por isso que a gente chama de objeto direto interno, porque ele usa o mesmo radical para formar. Veja, viver a vida, objeto direto interno, porque é um pleonasmo, ele usou o mesmo radical, teve alomorfia, claro aqui, mas é o mesmo radical para formar o seu objeto. Dancei uma dança, objeto direto interno, e sonhei um sonho, objeto direto interno, tá bom? Ó, esse lance de radical, usar o mesmo radical, não é uma coisa obrigatória. Pode acontecer também, ó, dormir um sono. Dormir é um verbo intransitivo, um sono, objeto direto interno. Não usou o mesmo radical, mas a ideia semântica ainda está preservada. Consegue compreender? Minha dúvida foi que, se ele possui um objeto direto interno, o verbo seria transitivo, não é verdade? Porque ele tem um objeto direto interno. Fui consultar. Napoleão Mendes de Almeida nem fala de objeto direto interno. Rocha Lima cita, Bechara cita e Pascoal Segala também cita. Esses três autores não dizem se o verbo fica VTD ou se ainda ficam como verbos intransitivos. Carlos Nogué, que é a Suma Gramatical, diz que eles continuam intransitivos. Ora, eu concordo com Carlos Nogué, eu nunca vi cobrando isso em prova, mas eu continuo concordando com Carlos Nogué, porque assim, igualmente aqueles do CVCIR, né, que mesmo tendo um adjunto adverbial, continuam intransitivos, faz bem você chamá-los também de intransitivos, tá? Eu digo a você, ó, Bechara, esses outros mais não falam sobre isso, mas aceite. Eu acho que eles continuam ainda como intransitivos, tá? Continue chamando-os de intransitivos, mesmo tendo um objeto direto interno, beleza? Antes da gente encerrar nossa aula, quero chamar a atenção de vocês para a dicotomia entre verbo existir e o verbo haver, tá? Tá tudo na apostila de vocês aí. O verbo haver, gente, ele tem a sua semântica é idêntica à do verbo existir. Semanticamente, eles são equivalentes, são a mesma coisa, mesma. Só que sintaticamente são totalmente diferentes. Deixa eu classificar aqui, ó. O verbo existir é, por natureza, um verbo intransitivo e pessoal, ou seja, ele tem sujeito obrigatório. Existiam protestos, isso aqui é o meu sujeito que simples. Na cidade é um adjunto adverbial de lugar. Repetindo, está na apostila de vocês. O verbo haver é sempre intransitivo, ele também é sempre pessoal, ou seja, possui sempre sujeito simples, sempre. Acontece que o verbo haver pode ser trocado mantendo o sentido original pelo verbo haver. Pode. Aí eu reescrevi a frase, é a mesma. Veja, havia protestos na cidade. Aí eu pergunto, existiam está no plural porque concorda com o seu sujeito que também está no plural. Caso eu troque existiam por haver, esse verbo não pode fazer plural. Por quê? Porque o verbo haver é um verbo impessoal. Repete, o verbo haver é um verbo impessoal. Ele não faz plural. Não faz aqui no Brasil, ele não faz plural, não. Nenhuma forma do verbo haver aqui no Brasil, em uso, ele não faz plural, a não ser em locução verbal. Isso a gente vai falar depois. Verbo haver impessoal não faz plural. Nem pense em colocar haviam. Nem pense nisso. Vitor, e protestos? Aqui era sujeito, aqui vai ser o quê? O meu objeto direto. O verbo haver é impessoal e sempre VTD. Ele sempre vai possuir um objeto direto e nunca vai possuir sujeito. Agora tu compara. O verbo existir é intransitivo. O verbo haver é verbo transitivo direto.
Ele é pessoal, o existir, enquanto a ver é impessoal. Ou seja, são semanticamente equivalentes, mas sintaticamente são muito diferentes. Adjunto adverbial de lugar.